Capítulo 33. Depois de certa oposição, Mariane acedeu às súplicas da irmã e consentiu em sair uma manhã por meia hora com ela e com a senhora Jennings. Pôs expressamente, contudo, a condição de não fazer visitas e que ela se limitaria a acompanhá-las ao Grey, onde Elinor estava em negociação para a troca de algumas joias antigas da mãe. Quando pararam na porta, a senhora Jennings lembrou-se de que havia uma senhora no outro extremo da rua a quem devia visitar, e como não tivesses negócio no Grays, foi decidido que enquanto suas jovens amigas tratavam desse assunto, ela faria sua visita e se encontraria com elas depois. Ao subir as escadas da loja, as senhoritas Dashwood encontraram tantas pessoas na sala que não havia uma só pessoa disponível para atendê-las, e foram obrigadas a esperar. Tudo o que podiam fazer era sentar-se perto do extremo balcão que parecia prometer-lhes atendimento mais rápido. Só um cavalheiro estava lá, e provavelmente Elinor esperava que ele, por cortesia, tentasse se despachar mais depressa. Mas a correção de seu olhar e a delicadeza de seu gosto provaram não condizer com sua polidez. Este, encomendando um paliteiro, e até que o tamanho, o formato e os ornamentos não ficaram determinados, os quais, depois de ter examinado por um quarto de hora todos os outros paliteiros existentes na loja e ter opinado sobre eles, foram finalmente adequados à sua própria inventiva fantasia. Não se dignou dar a menor atenção às duas senhoras, além de fitá-las com 3 ou 4 olhares demorados, o tipo de atenção que serviu para deixar a Elinor a impressão de uma pessoa aparentemente forte, natural e legítima em significância, embora vestida ao rigor da moda. Mariane poupou-se dos perturbadores sentimentos de desprezo e ressentimento, diante desse impertinente exame que o cavalheiro de suas formas e da presunção de seu modo de definir os horrores de todos os paliteiros apresentados à sua inspeção, permanecendo alheia a tudo isso, pois estava tão acostumada a concentrar-se em seus pensamentos e a ignorar o que se passava a seu redor na loja do Sr. Grey, como se estivesse em seu próprio quarto. Por fim, o assunto foi resolvido. O marfim, o ouro e as pérolas, tudo foi selecionado a contento, e o cavalheiro, tendo fixado o último dia em que sua vida podia passar sem a posse do paliteiro, calçou as luvas com vagaroso cuidado, e lançando mais um olhar às senhoritas Dashwood, mas um olhar que mais parecia implorar que exprimia admiração, saiu com um ar feliz de transparente vaidade e afetada indiferença. Elinor não perdeu tempo em tratar de seus negócios, e já estava a ponto de concluí-los, quando outro cavalheiro se apresentou ao seu lado. Voltou os olhos para ele e percebeu com surpresa que era seu irmão. Sua afeição e prazer ao encontrar-se foram suficientes para dar respeitável animação à loja do Sr. Grey. John Dashwood estava realmente longe de mostrar-se triste por rever as irmãs. Isso as deixou cheias de satisfação, e suas perguntas sobre a madrasta foram respeitosas e sinceras. Elinor soube que ele e Fanny já estavam na cidade há 2 dias. Quis muito visitá-las ontem, disse, mas foi impossível, pois fomos obrigados a levar o Harry para ver os animais selvagens, e passamos o resto do dia com a senhora Ferris. Harry ficou deveras contente. Esta manhã também pretendia visitá-las, se tivesse conseguido encontrar meia hora disponível, mas temos sempre muito o que fazer ao vir à cidade. Passei aqui para encomendar um sinete para Fanny, mas acho que amanhã certamente conseguirei ir até Berkeley Street, e espero ser apresentado à sua amiga, senhora Jennings. Soube que é pessoa de razoável fortuna, e os Middleton também. Vocês podem me apresentar a eles. Como pessoas das relações de minha madrasta, gostaria de apresentar-lhes meus respeitos. Ouvi dizer que são excelentes vizinhos seus em Barton. É verdade, são excelentes. A atenção deles por nosso conforto, sua amizade sob todos os aspectos são muito mais do que posso expressar. Oh, fico extremamente satisfeito em ouvir isso. Palavra, extremamente satisfeito de verdade. Mas assim é que deve ser. São pessoas de grande fortuna.
São parentes seus. Toda gentileza e favores que possam servir para tornar sua situação agradável seriam normalmente de se esperar. Sei que estão instaladas confortavelmente em seu pequeno chalé e não precisam de nada. Edward nos deu uma encantadora descrição do lugar. A coisa mais aconchegante em seu gênero, ele disse. E parece que vocês gostam muito desse ambiente. Posso assegurar-lhes que foi para nós uma grande satisfação saber disso. Elinor sentiu-se um pouco envergonhada pelo irmão e não lamentou ter sido poupada da necessidade de uma resposta pela chegada do criado da senhora Jennings, que lhe veio dizer que a senhora as esperava à porta. O senhor Dashwood acompanhou-as até a rua, foi apresentado à senhora Jennings à porta de sua carruagem e, repetindo que esperava poder visitá-las no dia seguinte, despediu-se. A visita ocorreu pontualmente. Ele chegou com um pretenso pedido de desculpas da cunhada por não ter podido acompanhá-lo, pois ela estava tão comprometida com a mãe que não tinha realmente tempo livre para ir a qualquer lugar. A senhora Jennings, contudo, assegurou-lhe que não era necessário proceder com cerimônia, visto que eram todas primas ou algo parecido, e certamente estaria à espera da visita da senhora John Dashwood para breve e traria suas irmãs para vê-la. Os modos dele para com elas, embora calmos, eram perfeitamente afáveis, para com a senhora Jennings, atentamente gentis, e para o coronel Brandon, que entrou pouco depois dele, olhou com uma curiosidade que parecia dizer que só queria saber se era rico, para ser igualmente cortês com ele. Depois de permanecer meia hora com elas, pediu a Elinor que o acompanhasse a Conduit Street e o apresentasse a Sir John e a senhora Middleton. O tempo estava consideravelmente bom e ela prontamente concordou. Logo que estavam fora de casa, suas indagações começaram. Quem é o coronel Brandon? É homem de fortuna? Sim, ele tem uma bela propriedade. Fico contente em sabê-lo. Parece um cavalheiro de ótima presença. E acho, Elinor, que posso felicitá-la pela perspectiva de uma respeitável posição na vida. Eu, meu irmão? O que quer dizer com isso? Ele gosta de você. Observei-o minuciosamente e estou convencido disso. Qual o montante de sua fortuna? Creio que cerca de 2.000 libras por ano, respondeu Elinor. 2.000 libras por ano? E então, buscando alcançar um nível de entusiástica generosidade, acrescentou. Elinor, desejaria de todo o meu coração que fosse 2 vezes mais que isso, para seu bem. Na verdade, eu acredito em você, irmão, replicou Elinor, mas estou bem certa de que o coronel Brandon não tem a menor vontade de casar-se comigo. Você está enganada, Elinor. Está muito enganada. Com muito pouco esforço de sua parte, poderá amarrá-lo. Talvez, precisamente agora, esteja indeciso. A insignificância de sua fortuna pode fazer com que ele se esquive. Os amigos dele podem adverti-lo a esse respeito, mas com algumas daquelas pequenas atenções e estímulos que as senhoras podem tão facilmente dar, ele haverá de ceder, mesmo contra sua vontade. E não há razão para que você não concorra para isso. Não há de supor que qualquer afeição anterior que você tivesse, em resumo, sabe que uma afeição dessa espécie está fora de questão, porque as objeções são intransponíveis? Você é muito sensata para não ver tudo isso. O coronel Brandon deve ser o homem, e não faltará gesto de cordialidade de minha parte para fazer com que ele se sinta satisfeito com você e sua família. Parou um instante e baixou a voz para um importante sussurro. Em resumo, é uma espécie de coisa que será extremamente bem-vinda para ambas as partes. Tentando, contudo, lembrar-se, acrescentou. Ou seja, quero dizer, seus amigos estão verdadeiramente ansiosos por vê-la bem instalada, particularmente Fanny, pois se interessa por você de coração, asseguro-lhe, e a mãe dela também, a senhora Ferrars, mulher realmente benévola, e tenho certeza de que isso lhe daria o maior prazer. Assim me falou outro dia. Elinor não se dignou a dar-lhe qualquer resposta. Seria uma coisa notável agora, continuou ele. Algo muito engraçado se Fanny tivesse um irmão e eu uma irmã, casados ao mesmo tempo, e olhe que não deixa de ser improvável.
O senhor Edward Ferrars? Perguntou Elinor resoluta. Ele está para casar-se? Não está realmente marcado, mas há um alvoroço em torno disso. Ele tem uma mãe extraordinária. A senhora Ferrars, com extremada liberalidade, se adiantará e colocará nas mãos dele 1.000 libras por ano se o casamento se realizar. A jovem, a senhorita Morton, filha única do falecido Lord Morton, que tem uma renda de 30.000 libras, uma união altamente desejável de ambas as partes, e não tenho dúvidas de que terá lugar a seu tempo. 1.000 libras por ano é uma boa soma para uma mãe doar sem problemas. Mas a senhora Ferrars tem o espírito magnânimo. Para dar-lhe outro exemplo de sua liberalidade, outro dia, quando estávamos prontos para vir à cidade, ciente de que não contávamos com muito dinheiro nesse momento, pôs cédulas nas mãos de Fanny no valor de 200 libras, e foi altamente oportuno para nós, porquanto teremos de enfrentar grandes despesas enquanto estivermos aqui. Ele fez uma pausa à espera de seu assentimento e compaixão. Ela esforçou-se para dizer: suas despesas, tanto na cidade como no interior, certamente devem ser consideráveis, mas sua renda é também grande. Não tão grande, ouso dizer, como muitos supõem. Não é que me possa queixar, no entanto. Indubitavelmente é uma renda significativa, e espero que com o tempo aumente ainda mais. O muro de Norland, agora em construção, representa um gasto muito grande. Além disso, fiz uma pequena compra nesse meio de ano, uma fazenda. Você deve lembrar-se do lugar onde vivia o velho Gibson. A terra imediatamente contígua com minha propriedade despertava tanto em mim o desejo de tê-la sob todos os aspectos, que me senti na obrigação de comprá-la. Não poderia viver em paz com minha consciência se a deixasse cair em mãos de terceiros. Às vezes temos que pagar caro por nossas conveniências, e me custou uma grande soma de dinheiro. Mais do que considera real e intrinsecamente o seu valor? Perguntou Elinor. Bem, espero que não. Poderia tê-la vendido no dia seguinte por mais do que dei. Mas no tocante ao dinheiro da aquisição, poderia ter me dado muito mal, pois as ações estavam na época tão baixas que, se não tivesse no banco a quantia necessária, deveria ter liquidado essas ações com grande perda. Elinor só pôde sorrir. Tivemos outras grandes e inevitáveis despesas também. Logo que chegamos a Norland, nosso respeitável pai, como bem sabe, legou todos os bens que ficavam em Norland e eram muito valiosos à sua mãe. Longe de mim queixar-me por ter feito isso. Ele tinha o direito inquestionável de dispor do que lhe pertencia como bem lhe aprovesse, mas em consequência disso, fomos obrigados a fazer grandes compras de roupas de cama, louça e etc., para substituir o que fora levado. Pode imaginar, depois de todas essas despesas, o quanto estamos longe de ser ricos, e quanto foi oportuna a generosidade da senhora Ferrars. Certamente, disse Elinor, e assistidos por sua liberalidade, espero que ainda possam viver em circunstâncias bem confortáveis. Mais 1 ano ou 2 podem nos encaminhar a isso, replicou ele gravemente. Mas por ora há muito o que fazer. Não há uma única pedra assentada para a construção da estufa de Fanny, e nada a não ser o projeto para o nosso jardim. E onde vai ser a estufa? Na elevação atrás da casa. Vamos derrubar as velhas nogueiras para dar lugar a ela. Será uma bela construção, visível de muitas partes do parque, e o jardim começará na frente dela e se estenderá em costa abaixo. Será extremamente lindo. Já arrancamos todos os velhos espinheiros que cresciam em moitas pelas beiradas. Elinor guardou sua preocupação e sua censura para si própria, e sentiu-se muito grata de Mariane não estar presente para compartilhar da provocação. Tendo já dito bastante para deixar evidente sua pobreza e para se livrar da necessidade de comprar um par de brincos para cada uma das irmãs em sua próxima visita ao Grace, seus pensamentos tomaram um rumo mais alegre, e ele começou a dar os parabéns a Elinor por ter uma amiga tão simpática como a senhora Jennings. Ela parece, na verdade, uma pessoa muito rica. Sua casa, seu estilo de vida, tudo evidencia uma renda excelente,
e é uma amizade que não só lhes tem sido de grande proveito, mas que no futuro poderá ser materialmente vantajosa. O convite que ela lhes fez para que viessem à cidade já é certamente uma grande coisa em favor de vocês, e na verdade, isso demonstra uma tão grande consideração por vocês, que com toda a probabilidade, quando ela morrer, vocês não ficarão esquecidas. Ela deve ter muito o que deixar. Absolutamente nada, prefiro supor, pois ela tem o usufruto dos bens, que deverão passar às suas filhas. Oh, mas não se pode imaginar que gaste todos os seus rendimentos. Poucas pessoas de bom senso fariam isso, e tudo que ela economizar poderá dispor livremente. E não acha mais provável que ela o deixe para as filhas e não para nós? Replicou Elinor. Ah, mas as filhas estão muito bem casadas, e por isso não posso ver a necessidade de gratificá-las ainda mais. Ao passo que, em minha opinião, por ser tão solícita com vocês e tratando-as dessa maneira, conferiu-lhes uma espécie de direito em sua futura tomada de posição, que uma senhora conscienciosa não iria desconsiderar. Nada pode ser mais benévolo que seu comportamento, e dificilmente poderia fazer tudo isso sem estar ciente da expectativa que ela desperta. Mas ela não desperta nenhuma sob esse estrito aspecto. Francamente, meu irmão, sua ansiedade por nosso bem-estar e nossa prosperidade o leva longe demais. Porque, seguramente, disse ele, parecendo lembrar-se de algo, as pessoas têm pouco, muito pouco em seu poder. Mas, mudando de assunto, minha cara Elinor, o que está acontecendo com Mariane? Ela parece muito mal, perdeu as cores e emagreceu bastante. Está doente? Ela não se sente bem. Foi acometida por uma crise nervosa por várias semanas. Oh, lamento muito. Na idade dela, qualquer pequena doença destrói a beleza para sempre. A dela foi muito breve. Era uma moça muito linda em setembro passado, como nunca havia visto outra igual, capaz de atrair os homens. Havia algo em seu tipo de beleza que lhes agradava de modo particular. Lembro-me de que Fanny costumava dizer que ela havia de casar-se antes e melhor que você. Nada contra, pois Fanny gosta demais de você, mas era o que lhe dava a impressão. Deverá enganar-se, no entanto. Pergunto-me se Mariane agora conseguiria casar-se com um homem de mais de 500 ou 600 libras de renda anual no máximo, ao passo que ficaria decepcionado se você não conseguisse muito mais. O lugar de residência do Coronel Brandon conheço muito pouco, mas, querida Elinor, ficaria extraordinariamente feliz se pudesse conhecer melhor o lugar, e acho que posso garantir-lhe que deverá ter Fanny e eu entre seus primeiros e mais felizes visitantes. Elinor tentou seriamente convencê-lo de que não havia qualquer probabilidade dela vir se casar com o Coronel Brandon, mas era uma expectativa que dava satisfação demais ao irmão para que pudesse renunciar a ela. Estava realmente decidido a estabelecer relações de amizade com esse cavalheiro e promover o casamento por todos os meios possíveis. Estava bastante arrependido por não ter feito nada por suas irmãs, e por isso estava extremamente ansioso que outros poderiam fazer muito, e uma proposta de casamento do Coronel Brandon ou um legado da parte da senhora Jennings eram os meios mais fáceis de atenuar sua própria negligência. Tiveram bastante sorte de encontrar a senhora Middleton em casa, e Sir John chegou antes que a visita terminasse. Houve um excesso de gentileza de ambos os lados. Sir John estava sempre pronto a gostar de todos, e embora o Sr. Dashwood não parecesse entender muito de cavalos, logo o classificou como um rapaz afável, enquanto a senhora Middleton o achou bastante elegante em sua aparência, para ser digno de tornar-se seu amigo. E o Sr. Dashwood foi embora encantado com os dois. Tenho um relato encantador para levar a Fanny, disse ele ao voltar com a irmã. A senhora Middleton é realmente uma senhora muito elegante, uma mulher que tenho certeza Fanny gostará de conhecer, e a senhora Jennings também, uma mulher sobremaneira educada, embora não tão elegante quanto a filha. Sua cunhada não precisa ter escrúpulos em visitá-la, o que, para dizer a verdade, era um pouco o caso, e com muita razão,
pois só sabíamos que a senhora Jennings era viúva de um homem que tinha ganho todo o seu dinheiro de maneira escusa, e Fanny e a senhora Ferris estavam ambas fortemente convencidas de que nem ela nem as filhas eram pessoas com quem Fanny gostaria de se dar, mas agora posso levar-lhes as mais satisfatórias informações sobre ambas.